Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, pega o seu livro 5, né? Abre aí na página 18. Eu quero apresentar para vocês essas atividades e dar a orientação e, inclusive, pegar aí os conceitos sobre os pronomes relativos, né? Que é a nossa matéria atual, tá? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com você. Pega o seu livro aí para você ver aqui comigo. Deixa eu só fechar minha janela aqui. Aí você pegou o seu material, já deu tempo para você seguir aqui e acompanhar. O que acontece? Nesse primeiro exercício, olha só, releia este trecho da reportagem, né, como o plástico mudou a sociedade brasileira. Então a ideia é que você já tenha lido o texto, a gente falou sobre ele na aula anterior, né, tratando sobre o gênero reportagem, tá? Só que a gente vai agora focar no pronome relativo. Então ele diz assim, ó, a partir de 1930, diversos outros plásticos foram criados, como poliéster, nylon, teflon, né, silicone, entre outros, para atender a inúmeras demandas de mercado do século XX. Foi o caso da invenção do disco de vinil e da fita cassete, que revolucionaram o mercado fonográfico. Então, gente, esse que aqui é um pronome relativo que está substituindo quais palavras que já foram mencionadas aqui. Foi o caso da invenção do disco de vinil e da fita cassete, que revolucionaram o mercado fonográfico. Faça a pergunta, o que foi que revolucionou o mercado fonográfico? Você vai encontrar a resposta. Disco de vinil e a fita cassete. Então, esse pronome relativo substitui essas palavras aqui, tá? E o do PVC, que barateou os processos da construção civil. Então, o que foi que barateou os processos da construção civil? O PVC, tá certo? Então, no primeiro exercício, olha só, as palavras destacadas servem para retomar outros termos do texto, né? Quais palavras o pronome que ele retoma em cada caso? Então, como nós vimos aí, nós temos aqui, ó, tá? No primeiro caso, o pronome que retoma disco de vinil e fita cassete, e no segundo caso, PVC, tá certo? É isso que você tem que reconhecer. Na letra B, que outros termos poderiam substituir o pronome que em cada ocorrência sem alterar o sentido do trecho? Aí na primeira ocorrência você poderia colocar os quais, porque está se referindo a mais de um, né? Deixa eu clicar aqui para ele sair. E na segunda o qual, tá? Porque está se referindo somente ao PVC. Então poderia aqui ser os quais revolucionaram o mercado fonográfico e do PVC, o qual barateou os processos da construção. Tá certo? É isso que ele quer saber. Aqui no 2, leia o parágrafo extraído de uma publicação, que também orienta a produção de hortas caseiras, né? Em horta caseira é mais indicado o uso de adubo orgânico para fornecer os nutrientes de que as plantas necessitam. O que as plantas necessitam? Nutrientes, né? A matéria orgânica ela serve também para manter a terra fofa, o que facilita a aeração e a infiltração da água. Então você vai identificar os períodos e as orações do parágrafo. Então ele aqui pede, olha só, para você identificar períodos e orações. Então vamos relembrar isso aqui. Para ser oração tem que ter verbo. Então a minha dica para você é, primeira coisa, sublinhe todos os verbos que você encontrar. E aí você terá a quantidade de orações, tá? E o período, geralmente o período inicia-se com letra maiúscula e termina com ponto final. Então você tem aqui, ó, início com letra maiúscula, terminando aqui um ponto final. Então quer dizer que desde em horta caseira até necessitam, você tem aqui um período, tá certo? Dentro desse período você vai encontrar quantas orações? Então, ó, é verbo, uso é verbo, tá? E aí você vai sublinhando até você contar quantas orações tem dentro desse período. Outro período, a matéria orgânica até da água. Então também quantas orações tem dentro desse segundo período, tá certo? E aí você responde aqui na letra A. Essa eu vou deixar para você fazer. Depois vocês vão enviar essas respostas pela plataforma, tá? Vamos para a página 19.
Aqui você vai comparar esse trecho com o reescrito. Na verdade, leia esta adaptação do trecho inicial. Aí, comparando o trecho original com esse que foi reescrito, que mudanças você percebeu quanto à função do trecho destacado? Então, olha só. Em horta caseira é mais indicado o uso de adubo orgânico para fornecer os nutrientes necessários às plantas. Então, houve aqui alguma modificação. Lê lá, lê o anterior e lê esse aqui e escreva aqui o que você percebeu, tá? Perceba se o sentido original foi preservado, porque é só, a maneira como você fala uma coisa pode ser modificada, né? Mas você não pode mudar a essência daquela informação, entendeu? Então, a maneira de falar ela pode ser modificada. Para isso, a gente se utiliza os pronomes, não é isso? A gente vai utilizando o que a gramática nos oferece, tá? Ou seja, esses elementos todos podem servir para ligar ideias, para substituir palavras, tá certo? E aí você responde essa parte aqui. Não vou dar resposta, eu quero que você faça o exercício, tá? Eu estou aqui para tirar dúvidas e trazer uma nova explicação. Vamos lá. Nesta manchete, observe o uso da palavra destacada. Estou aí na página 19, acompanha aí comigo. Saiba para onde vai o lixo que você produz em casa. É um título, né? Quando eu falo em manchete, é um título, gente, tá? A palavra que estabelece uma relação entre duas orações, retomando um termo anterior, no caso lixo aqui, ó. Saiba para onde vai o lixo que você produz. O que você produz em casa? Lixo. Ué, professora, a gente produz lixo em casa? Sim. Sabe como? A gente o tempo todo consome, né? A gente vai no mercado e compra. A gente compra coisas, correto? Essas coisas vêm dentro de embalagens. Esse embalagem a gente descarta, ou seja, vira lixo. Então, nós estamos produzindo lixo também, né? Quando a gente joga cascas das frutas fora, quando a gente joga caixa de leite, potinho de manteiga, saquinho de arroz, saquinho de feijão, enfim. Se você reparar, tudo o que a gente compra vem embalado, né? Produtos de maquiagem, as meninas aí que gostam, seu batonzinho, seu blush, não é assim? Vem dentro de caixinhas, não é isso? Tudo isso vai para o lixo. Quando acaba também, o vidro, o pote, né? Também vai para o lixo, tá? Se não é o pessoal aí que tem aí um dom, né, na área de arte, os artesãos, né, para poder reaproveitar esse material, acaba indo para o lixo, tá? Então, olha só, continuando aqui. Por exercer essa função, essa palavra ela é chamada de pronome relativo, como a gente já está vendo, né? O termo que o pronome relativo retoma é chamado de antecedente. Então, qual é o antecedente do pronome relativo o quê? Lixo. Tá vendo aqui? Tá? Em geral, o antecedente do pronome relativo é um substantivo. Então, peraí, aí você liga a anteninha, né? Olha só, epa, então o pronome relativo substitui um substantivo que está ali naquela oração, naquele enunciado, tá? Então, vamos lá, página 20. Aí na página 20 ele continua, né? Além do substantivo, frequentemente o antecedente de um pronome relativo é um pronome substantivo. O que isso quer dizer? Que é um pronome com função de substantivo, tá? Vamos observar aqui o título, ó. Reciclagem. Tudo o que você precisa saber para colocá-la em prática. Então, repara só, tudo é o antecedente, correto? Que é o pronome relativo. Então, nesse título, tudo é o antecedente retomado pelo pronome relativo que, tá? Esse pronome substantivo tudo, ele faz parte do grupo dos pronomes indefinidos, lembra? Aí a gente precisa, né, dar uma estudada nos pronomes para relembrar, tá? Então, olha só, a gente tem os pronomes indefinidos, demonstrativos, possessivos, tá certo? Os pronomes possessivos, meu, minha, seu, sua, eles funcionam como pronomes adjetivos, porque eles vão acompanhar o substantivo. Agora, o pronome indefinido, por exemplo, ele pode substituir o substantivo. Por isso ele diz aqui em cima que esse pronome ele tem a função de substantivo. Porque onde não há o nome, onde não há o substantivo, há o pronome.
Quer ver um exemplo? Ó, quando a gente diz tudo que você precisa saber. Pare e pensa no que significa a palavra tudo. Procura trazer à sua imagem algum significado da palavra tudo. Com certeza você vai me dizer, professora, tudo é tudo. É tudo isso aqui, ó, é tudo. Não é isso que você deve estar pensando? Então, é justamente, você não consegue uma imagem única para esse significado, porque tudo acaba englobando, né, incluindo aí muitas coisas, né? Ao ponto da gente falar tudo. Só que, na verdade, não há uma definição exata para esse tudo, né? Porque ele acaba incluindo, tá? Então, ele acaba ocupando aí o que seria um substantivo. Ok? Vamos pensar sobre isso. Vamos lá. O pronome relativo, estou aqui, né, no segundo parágrafo, na segunda parte aqui. O pronome relativo, ele pode ainda ter como antecedente uma oração inteira. Então, olha só. Pode ser, né, que o que, veja bem, esteja substituindo uma oração que foi dita antes. Nesse caso, normalmente, ele é antecedido pelo pronome demonstrativo. Olha só, o retome esse período, vamos ver. Olha o que diz aqui. A matéria orgânica serve também para manter a terra fofa. O que, olha o aqui, tá vendo? O que facilita a aeração e a infiltração da água. Então vamos lá. O que é que facilita a aeração e a infiltração da água? É somente uma palavra ou você vai precisar explicar o que facilita? Você vai precisar explicar, correto? Então, olha só, o que facilita, professora, é manter a terra fofa. Ah, então manter a terra fofa é uma oração. Por que é uma oração? Porque tem verbo, tá vendo? Então, quer dizer que o que está substituindo na verdade, o que esse que está substituindo é toda essa oração aqui, ó. Manter a terra fofa. Então, você tem que ficar atento a essa perguntinha que você faz. O que facilita a aeração? Manter a terra fofa. Você pode encontrar tanto uma oração como uma única palavra se referindo ao quê? Tá? Então, quando for oração, você vai encontrar o ozinho ao lado do quê? Tá certo? Gente, marca isso, puxa a setinha, coloca observação, tá? Porque isso é aula, isso é importante. Na hora que você estiver fazendo a prova, a atividade, o exercício, você vai lembrar dessas observações, tá certo? Então, vamos lá, continuando aqui. Emprego dos pronomes relativos. O pronome que, ele é o mais utilizado, como nós já vimos e já falamos. No entanto, há pronomes relativos com funções específicas que convém conhecermos, é necessário que a gente conheça. Existem pronomes relativos que são variáveis, também falamos isso na videoaula, né? O que é variável? Aquele que modifica, que se flexiona tanto em gênero como em número. E os pronomes relativos invariáveis são aqueles que não mudam, não se flexionam, tá certo? Então vamos para a próxima página. Página 21. Olha aí. Então na sua página 21, você vai encontrar os pronomes relativos aí em cima, tá? O qual, a qual, os quais, as quais, tá vendo? Todos eles sofrem flexões, ó, singular, plural. Então você tem aqui os variáveis, aqueles que mudam, ok? Ó, o rio cortava duas imensas áreas sobre as quais cresceram, tá? O que foi que cresceu aqui? Essas áreas, né? Então tá no plural, ele segue concordando. Aí olha aqui embaixo. Como partitivo, ou seja, partes, né? Para indicar a parte de um todo, nesse caso não se utiliza nem o antes do relativo, nem o a, nem o antes do relativo. Então, olha só. Com rápido exame, o mecânico sabia quais peças tinham conserto e quais eram irrecuperáveis. Está se referindo o quê? Às peças, correto? Tá? Então vamos lá. O quem? O quem é usado para pessoa, né, gente? Se refere a alguém. Então, olha só, foi Débora quem escreveu aquele livro. Muita gente fala assim, foi ela que fez, né, professora? Tá errado, né?
Foi ela quem fez, tá? É o amor quem conduz teus passos, tá? Então, olha aí os exemplos. Agora, se usado como simples relativo, ou seja, com referência a um antecedente explícito, claro ali na frase, você vai empregar a preposição. Por exemplo, vovó Maria, a quem todos amavam. Então, olha só, a quem todos amavam? Vovó Maria. Então, vovó Maria já está explícito aqui na frase. Então, esse azinho aí representando, né? A quem, acompanhando o pronome relativo e representando, então, a vovó Maria, tá? Então, repara que são detalhes que são importantes, pessoal. Ok? Marca aí com a sua caneta vermelha, põe observação, tá? Aqui, ó, onde e aonde. Tem diferença? Sim, tem diferença. Onde nós usamos para lugares fixos. E aonde é toda vez que você quiser se referir a deslocamento, a movimento, tá? Saiu de um lugar para o outro. Aonde você estava, menino? Aliás, onde você estava, menino? Que ele estava no local fixo. Agora, aonde você vai? Ele está saindo de um lugar para outro, tá? Então, vamos ver aqui os exemplos, ó. O relativo onde deve ser usado exclusivamente com referência a um lugar e pode ser substituído por em que, tá? Então vamos ver. Meu coração bateu mais forte pelo Brasil, onde florestas e parques deslumbrantes não faltam. Então, onde aqui é o quê? As florestas e os parques existem em um determinado lugar fixo. Então, onde, tá certo? Vamos pegar uma com aonde, olha só. Foi duro, mas importante conhecermos Auschwitz, aonde haviam chegado mais de 1 milhão de vítimas na Segunda Guerra. Então vamos lá. Esse lugar é fixo? É, mas repare só no contexto. Haviam chegado. Então houve aqui o quê? Deslocamento. Pessoas saíram de um lugar e foram para o outro. Então aqui permite o uso do aonde, tá? Porque haviam chegado mais de 1 milhão de vítimas. Não está se referindo somente ao local fixo, mas ele está dando principalmente ênfase a essas pessoas que chegaram a esse lugar. Ok? Por isso que eu falo, é importante dar atenção ao que você está lendo e pensar sobre o contexto, sobre a situação, tá? Outros pronomes relativos: cujo, cuja, cujos, cujas. Esses pronomes relativos dão ideia também de pertencimento, de posse, ok? Então, olha só, as obras cujos autores, ou seja, são os autores das obras, as obras pertencem aos autores, tá? Então, as obras cujos autores tenham falecido há pelo menos 70 anos são de domínio público. Então, a quem pertencem essas obras? A esses autores, ok? Outro exemplo, o político cujo o mandato seja cassado. De quem é o mandato? Do político, tá? Não se mostra digno de seus eleitores. No sábado visitaremos o colega cujos pais adoeceram. Os pais de quem? Desse colega. Então, o cujo aqui é aceito, tá? Muito bem. Então, aqui a gente tem pronome relativo e preposição, tá vendo? Ó? Quando o pronome relativo ele retoma um termo que ele é complemento de um verbo ou de um nome que exige preposição. Aí a gente deve manter a preposição. Vamos ver um exemplo. Boa parte da população compra mais produtos de que precisa realmente. Então, olha só, qual é o verbo aqui, gente? Comprar e precisar, correto? Então, boa parte da população compra mais produtos. Fechei ali. Essa população precisa desses produtos realmente. Então, pegue o verbo precisar e perceba aí que ele pede preposição. Porque, olha só, quem precisa, precisa de quê? De alguma coisa. Quando você faz essa pergunta de quê, repara que na própria pergunta já está embutido ali a preposição de. Ela aparece ali, de. De quê? Toda vez que o verbo precisar de uma preposição, ele é um verbo transitivo indireto. Lembra dessa aula, dessa matéria? Então, a gente precisa retomar esses conhecimentos. Olha só. Se esse verbo obrigatoriamente pede preposição,
é sinal de que quando eu precisar usar o pronome relativo para substituir alguma palavra, eu também precisarei levar a preposição. Por quê? Porque o verbo ele exige, é obrigatório o uso da preposição. O verbo precisar é um exemplo, tá? Por exemplo, meu sobrinho a quem doei o computador, qual é o verbo aqui? Doar, correto? Quem doa, doa alguma coisa a alguém. Então, esse a aqui é uma preposição que precisa, é necessário acompanhar o verbo doar, que acaba sendo um verbo transitivo direto e indireto, tá? Olha outra oração aqui de exemplo. Sonho reconstruir o país de onde vieram meus antepassados indígenas. Então, repara, país de onde vieram meus antepassados. Então, houve aqui uma contração, né? Uma união aqui, ó, do de mais o onde. De onde, tá, gente? É muito importante passar por esses conceitos, tá? Não só ouvir, pensar também neles. Ambiguidade dos pronomes. O que vem a ser a ambiguidade? Sentidos, né? Duplos. Então, quando uma mesma palavra apresenta vários sentidos, não é isso? Então, vamos ver aqui, ó. Nós nos hospedamos no apartamento de Mônica, que já conhecíamos. Então, repara, pode ser que a ambiguidade ela apareça quando você lê uma oração e você acaba se questionando, peraí, mas é isso ou é aquilo? Porque o sentido é ambíguo, tá? Ele pode acabar trazendo uma confusão na sua interpretação. Então, olha só o que ele diz aqui. Ó, essa frase ela suscita algumas dúvidas. Vamos lá. Já era conhecido o apartamento em que nos hospedamos ou já era conhecida a Mônica, a anfitriã? Vamos ler de novo. Nós nos hospedamos no apartamento de Mônica que já conhecíamos. Espera aí. A gente já conhecia a Mônica ou a gente já conhecia o apartamento da Mônica? Percebeu? Isso é ambíguo. Tá? Ele deixa dúvida, porque o sentido aí, né, a interpretação aí acaba sendo duas. Tá? Então vamos lá. O pronome relativo ele pode gerar ambiguidade quando existem dois ou mais termos na oração que podem ser os seus antecedentes. Aí no exemplo dado, tanto o apartamento quanto a Mônica podem ser antecedentes de quê? Uma das formas de eliminar essa ambiguidade é substituir o pronome relativo por outro, considerando o contexto. Vamos ver. Olha as possibilidades. Nós nos hospedamos no apartamento de Mônica, o qual já conhecíamos. Então, o qual se referindo ao apartamento, né? Agora aqui, nós nos hospedamos no apartamento de Mônica, a qual já conhecíamos. Então, a qual está se referindo a Mônica. Então, repara aqui, você colocando aqui o ou a, você vai conseguir identificar, tá? Vamos lá. Nós nos hospedamos no apartamento de Mônica, a quem já conhecíamos. Então, quem você sabe que se refere à pessoa Mônica, né? E nós nos hospedamos no apartamento de Mônica, os quais já conhecíamos. Então, os quais agora abordam os dois, né? Tanto Mônica como o apartamento, tá? Então, é isso, pessoal. Vamos para a página 24, né? Não, 24, 25, acho que já começam os exercícios. Aqui você pode completar, tá? Você pode, sempre aquele resuminho que tem, né? E aqui, é aqui que eu quero. Então, vocês vão fazer página 26 em diante, tá? Lógico, até antes da outra unidade começar. E vocês vão trabalhar aqui pronome relativo. Então, olha só. Leia a manchete, observe como elas foram divididas. Aí, na letra A, pede o quê? Segundo esse modelo, divida as orações das manchetes. Então, você vai dividir como ele fez aqui em cima. Cientistas desenvolvem plástico biodegradável que não usa água fresca ou plantas. Então, primeiro, cientistas desenvolvem plástico biodegradável. Ponto. Segunda oração, plástico biodegradável não usa água fresca ou plantas. Tá? Mesma coisa você vai fazer com esses outros aqui. Vai separar as orações, ok? E depois vai reconhecer o pronome relativo, tá?
Qual é a palavra citada anteriormente que o pronome relativo retoma? Você vai reler as orações, dividir, compará-las. Que vantagem o uso, né, do pronome relativo apresenta? Então, ele evita a repetição, não é isso? Evita que as ideias fiquem redundantes na oração, tá? E aí você vai fazendo as atividades. Da página 26, 27, 28, 29 até 29. Então, da 26 a 29, tá? Não deixe de fazer. E envie, então, para mim lá na plataforma. Eu vou criar lá uma atividade, tá? Extra, tá? É ponto extra. Envia para mim lá em atividade, tá? Da página 26 até a 29, tá certo, gente? Fica com Deus, um beijo, bons estudos aí. Tchau, tchau.